Primeiro, como um pequeno grupo de heréticos pode causar uma perturbação tão grande na igreja? É assim que começam as divisões, eu já falei sobre isso, e as contendas dentro da igreja. É um grupo pequeno que se insurge contra aquilo que é o consenso estabelecido e bíblico, está correto, mas eles acham que tem uma compreensão superior àquela dos apóstolos de Cristo, no caso aqui, mais do que o próprio Paulo, e daquilo que a igreja de Jerusalém já tinha resolvido, no caso de Cornélio. E eles querem apresentar uma novidade ou uma doutrina que eles entendem que é essencial e crucial. Infelizmente, a nossa história como protestantes, ela é marcada às vezes por esse tipo de coisa. Graças a Deus que a maior parte das divisões entre nós é por conta de assuntos secundários e por briguinha de poder. E as igrejas se dividem. O pastor que quer ter seu ministério, aí briga com o pastor da igreja e sai e abre o ministério dele para ser o pastor titular, não é? Ele não gosta de ser auxiliar, quer ser titular e vai fazer sua própria igreja. Quer ser pastor presidente, né? Não aceita outra coisa. Então tem muita briga que é por conta disso aí. Então, mas esses que são ideologicamente motivados, doutrinariamente motivados, como era o caso desses aqui do Partido dos Fariseus, esses dão muito trabalho e são causadores de dissensões e facções dentro da igreja. A segunda coisa que eu queria tirar aqui do texto para nós é que a doutrina da salvação pela graça, ela sempre despertou rebelião. Somos salvos pela graça, não é por mérito, não é por nada que você faz, não é porque você merece, não é porque você é bom, não é porque você segue regras, não é porque você cumpre determinadas práticas, não é porque você é circuncidado, não é porque você segue o calendário hebraico, não é porque você segue a dieta dos judeus, come umas coisas e outras não. Nós não somos salvos por absolutamente qualquer método que tenha como base algo que nós fazemos. O nome para isso é obras. Nós não somos salvos por obras religiosas, de caridade, de moralidade, de espiritualidade. Por quê? Porque nós somos pecadores e as nossas melhores obras, elas estão manchadas pelo pecado, portanto elas são inaceitáveis diante de Deus. Mesmo o melhor de nós, os seres humanos mais elevados que possa haver no planeta, eles estão tingidos pelo pecado em todas as suas faculdades. Então, seus pensamentos, suas emoções, suas decisões, de alguma forma, estão manchados pelo pecado e, portanto, são inaceitáveis diante de Deus. Se você pensa que, de alguma maneira, você vai ser aceito por Deus, você vai ser salvo, você vai morrer e vai para o céu, ou vai encontrar o favor de Deus porque você merece, porque você fez alguma coisa, você ainda está como esses fariseus aqui, você ainda não entendeu o Evangelho. Você ainda não entendeu o Evangelho. A mensagem da graça, ela sempre provoca reações. Do tipo assim, mas essa é uma mensagem muito perigosa, porque uma vez que a pessoa está convencida de que é salvo pela graça, sem obras, ela vai se sentir à vontade para viver de qualquer maneira. Já que eu sou salvo não pela minha conduta, mas pelo que eu creio, se eu tenho fé em Jesus, eu posso me comportar de qualquer maneira. E Deus vai me salvar, porque o que salva é a fé e não as obras, certo? Né? Sim e não. Você está tirando uma conclusão indevida de uma doutrina correta. Nós somos salvos pela graça. Só que a graça de Deus, ela nos salva não somente da culpa do pecado, mas do domínio do pecado sobre nós. O problema com esse tipo de raciocínio é que ele é reducionista, ele reduz a graça de Deus apenas à questão da culpa. Mas nosso problema é muito mais grave. Não somente somos culpados, mas somos contaminados e dominados pelo pecado. A graça de Deus se manifesta nos salvando da culpa e do domínio do pecado. Eu sou livre para fazer a vontade de Deus. Então, quando a graça alcança alguém, muda o status daquela pessoa diante de Deus, ela de culpado e condenado, ela passa a ser salvo e muda o princípio fundamental da sua vida. Em vez de ele estar orientado agora para o pecado, ele agora é uma nova criatura. O Espírito Santo habita nele, ele é orientado para Deus e para as coisas de Deus. Há uma mudança. A graça, ela muda. Ela não é, na famosa frase, uma graça barata.
mas ela é uma graça que faz essa transformação. E a última coisa que eu gostaria de trazer para vocês nessa noite, tirando desse texto aqui, é a necessidade da gente lutar para defender e estabelecer a verdade. Eu creio que falta muito isso hoje. O nosso século hoje, a maneira da nossa sociedade viver, a maneira do nosso povo pensar, não permitiria o surgimento de pessoas como Paulo e Barnabé, que se levantaram e fizeram uma confusão. Disseram, não, nós não vamos aceitar esse tipo de erro. Isso aqui é contra o Evangelho de Cristo. Nós não vamos nos submeter. Se quiser brigar, vamos até o fim. Vamos para Jerusalém discutir lá. Se é lá que a gente vai brigar, vamos brigar lá. Então, hoje em dia, a gente prefere dizer assim, não, isso é apenas uma questão de opinião, não é? Esses fariseus são nossos irmãos, eles estão ensinando alguma coisa assim, não é bem a verdade, mas que mal pode haver, não é? E é bom que a gente tenha muitas opiniões na igreja, não é isso? Porque as pessoas precisam pensar esse negócio de verdade absoluta, só tem uma verdade, um caminho. Se Paulo e Barnabé acreditassem que tem versões diferentes do Evangelho, e todas elas válidas, eles não tinham feito essa confusão. Eles fizeram essa confusão exatamente porque eles disseram, existe uma interpretação correta do Evangelho e as outras são falsas. Infelizmente, a nossa época é uma época em que não se permite muito isso, né? As pessoas tendem mais a levar de qualquer jeito, não vão prejudicar ninguém, não é politicamente correto. Mas nós precisamos saber que, embora o Evangelho seja de Deus, Ele nos deu a tarefa de lutar pela verdade que uma vez por todas foi dada aos santos. E é nossa obrigação nos levantar, se brigar preciso for, brigaremos, e enfrentar o erro e os falsos profetas, para que a verdade de Deus permaneça entre nós. Cada geração de cristãos tem essa responsabilidade de preservar a verdade de Deus, que é que somos justificados gratuitamente, mediante a graça de Deus pela fé em Cristo Jesus. Que Deus nos dê coragem, força, nessa geração, irmãos, para lutar pela verdade do Evangelho, como nós vemos aqui. Amém? Vamos ficar em pé para orar? Queria convidar o pastor Lutero, que é parte da nossa equipe pastoral também. Hoje nós estamos bem servidos aqui, né, da nossa equipe. Pastor Luciano já nos conduziu no louvor a Deus, pastor Joselito e agora pastor Lutero. Vocês já pensaram o privilégio de participar da equipe pastoral que tem um pastor chamado Lutero? Rapaz, eu fico assim, né? A responsabilidade é muito grande. Pastor, ore conosco, pastor, terminando.